Uma ideia bastante difundida sobre os judaísmos antigos é de que mulheres não tinham espaço no ambiente das sinagogas. Seria então com o advento do cristianismo que mulheres tiveram a possibilidade de maior participação no interior das comunidades judaico-cristãs. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que essa é uma leitura completamente distorcida do ponto de vista das evidências apontadas pela arqueologia. E o erro, em grande parte, se dá pelo pouco cuidado que nós temos ao estudar esses judaísmos e cristianismos antigos e não se atentar para as várias comunidades que estavam espalhadas ao longo do Mediterrâneo antigo. Mas isso eu vou te contar após a vinheta. Bem, antes de falar sobre o tema de hoje, eu queria lembrar vocês que nós estamos caminhando aí para 16 mil inscritos. Então, é importantíssimo que quem está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. Isso me ajuda muito aqui no crescimento do canal. Uma outra forma de você me ajudar também é se tornar membro do canal. São 3 categorias, só escolher a sua. Ou, quem sabe, deixar que ele valeu demais. Mas, voltando aqui para o tema do vídeo. Nós precisamos, então, entender, quando a gente fala desse judaísmo e desse cristianismo antigo, que é importante o diálogo do ponto de vista histórico com os dados provenientes da arqueologia. Quando nós olhamos para a arqueologia, nós percebemos que nós temos já cerca do século II, I, antes da Era Comum, comunidades judaicas estabelecidas em diferentes áreas do Mediterrâneo antigo. Delos, Dura-Europos, Alexandria, comunidades ricas, prósperas, que inclusive já falavam como língua corrente o grego. Veja um mapa em tela que mostra como que essas comunidades judaicas estavam muito bem entrosadas, estabelecidas nesse Mediterrâneo antigo. Assim, o que se percebe é que nós temos comunidades judaicas muito bem estabelecidas muito antes da queda do Templo de Jerusalém ou mesmo do advento do Império Romano. Nesse sentido, então, quando estudamos os judaísmos e os cristianismos antigos, precisamos estar atento a essas intensas interações culturais estabelecidas por comunidades judaicas nas mais variadas partes do Mediterrâneo. É aí, então, que, surpreendentemente, entram as epigrafias de mulheres que estavam no interior dessas sinagogas. Mulheres com recursos financeiros que atuavam como benfeitoras. Nós vamos ver agora alguns exemplos de epigrafias que atestam a presença dessas mulheres, mas também nós temos exemplos de mulheres que não são judias, que frequentam as sinagogas, as chamadas tementes a Deus, que terão um papel importantíssimo dentro de cristianismos nascentes como o de Paulo. A base de apoio de Paulo eram, então, mulheres ricas judias, mas, sobretudo, mulheres tementes a Deus, advindas desse ambiente politeísta, mas que patrocinam, pagam para obras, reformas, são as chamadas benfeitoras. Lembrem-se o caso de Febe, apontada como diaconisa e benfeitora. O primeiro caso vem da sinagoga de Trales, na Ásia Menor, no século III. A epigrafia diz o seguinte:
Eu, Capitolina, digna e temente a Deus, fiz toda a plataforma e o embutimento da escada em cumprimento de um voto para mim, meus filhos e meus netos. Bênçãos. Ora, aqui nós vemos um caso de uma mulher que não é judia, mas que frequenta a sinagoga de Trales. E, mais do que isso, atua como uma benfeitora, sendo então um ótimo exemplo de forma a testar já a forte interação cultural entre judeus e não judeus, pessoas de origem politeísta, como o caso de Capitolina e sua família. Epigrafias como essas também são interessantes para entendermos como que ideias cristãs adentram, ganham espaço entre indivíduos de origem politeísta. Ou seja, esses indivíduos não estavam necessariamente fora, mas já no interior das sinagogas. Vejamos agora um exemplo de uma mulher judia que também atuou como benfeitora no interior das sinagogas. Jael, benfeitora e chefe de um grupo responsável pelas melhorias na sinagoga, auxiliou seu filho Josué, o magistrado. Essa epigrafia foi retirada da sinagoga de Afrodisia, na Ásia Menor, datada por volta do século III ao século V da Era Comum. O interessante da sinagoga de Afrodisia é que ela também é uma comunidade bastante heterogênea, frequentada não só por judeus, mas também tementes a Deus, ou seja, indivíduos de origem politeísta. De novo, então, percebemos uma sinagoga frequentada por politeístas, o que demonstra, então, como que as sinagogas espalhadas ao longo da bacia mediterrânea antiga já estavam em um forte processo de interações culturais, não sendo uma novidade com as comunidades cristãs. Um outro exemplo, e esse eu acho muito mais interessante, é que nós temos a presença de inscrições que atestam mulheres como presbíteras, como chefes de sinagoga em diferentes lugares desse Mediterrâneo antigo. Vejamos também agora exemplos de epigrafias que citam essas mulheres. O primeiro exemplo vem da sinagoga de Esmirna, na Ásia Menor, no século III, que diz: Rufina, uma judia, chefe da sinagoga, construiu esta tumba para seus libertos e escravos. A segunda vem de Mindo, também na Ásia Menor, do VI século, que diz: Teompe, chefe da sinagoga, e seu filho Eusébio. Reparem que as grandes referências, de modo geral, estão localizados na Ásia Menor, o que é um dado bastante interessante, já que o processo de expansão do cristianismo e as comunidades paulinas estão exatamente situadas nesta geografia, o que é um dado interessante, então, para percebermos que, do ponto da evidência material, não é estranho a presença de lideranças femininas nas comunidades cristãs, já que, do ponto de vista das sinagogas, já era conhecido a atuação da liderança feminina. Ora, isso evidencia que é um erro grave nós acharmos que o judaísmo apenas e tão somente silenciou mulheres e com o cristianismo houve uma brecha, um espaço para a atuação de mulheres. Não, essa é uma prática corrente. Essa ideia de mulheres estarem atuando como benfeitoras ou exercendo cargos no interior das sinagogas não é algo trazido por esses judeus cristãos ou esses seguidores de Jesus, mas era uma prática já muito bem estabelecida
nas diferentes sinagogas encontradas pelo Mediterrâneo Antigo. Ora, significa dizer então que essa base de um cristianismo ou cristianismos antigos, que nos permite então perceber remanescentes da atuação feminina no interior das igrejas, das casas e igrejas cristãs, é um dado que parte então de uma realidade já dessas comunidades judaicas de diáspora. E por que você foi levado a acreditar que mulheres não tinham espaço? Simples. Primeiro, o não diálogo com a arqueologia. Eu falo muito isso aqui no canal, bato muito na tecla com vocês. A importância de conhecermos os sítios arqueológicos, como era a dinâmica do cotidiano de um judeu que estava no centro urbano da diáspora. Quando a gente fala em judaísmo, a gente associa como um movimento único e sempre localizado na Palestina. Mas nós precisamos abrir o leque e nos atentar à grande variedade de comunidades que viviam há séculos já em cidades como Delos ou Dureiropos, antes mesmo do advento do cristianismo. O segundo ponto é o hábito de estudarmos essas comunidades apenas e tão somente pelo uso do texto. Aliás, algo então em conexão com o ponto 1, em que o ponto 1 desperta então para esse cotidiano, enquanto o ponto 2 revela uma restrição que não dá conta do âmbito dessa realidade. Esse estudo das mulheres nas sinagogas de diáspora, então, é importantíssimo porque nós passamos a compreender que a dinâmica das antigas comunidades cristãs está diretamente relacionada com essa realidade dessas sinagogas que estão disseminadas pelo Mediterrâneo Antigo. Ora, não é, então, um judaísmo que, no singular, completamente anti-mulheres, que é alterado por esse cristianismo. Esse cristianismo, quando chega, já encontra uma base, um ambiente onde há possibilidade de atuação, agenciamento feminino no interior dessas sinagogas. E se apropria disso, toma como base para essa experiência judaico-cristã pautada nessa crença em Jesus. Isso, então, é chave para o estudo das mulheres no interior dessas comunidades, de forma a entendermos por que mecanismos, sobretudo mulheres com recursos financeiros, conseguiram, então, desempenhar papéis e vozes no interior de comunidades de diáspora judaica e também de comunidades cristãs, onde, diga-se passagem, esse cristianismo floresceu. Se dá exatamente, então, em ambiente de cidades. Atentem-se quando vocês fizerem, a partir disso, a releitura nos escritos, por exemplo, de Paulo. Enfim, galera, era isso. Deixem aí suas dúvidas e comentários e até a próxima!